isso, né? Às vezes acontece. Primeiramente, agradecer a todos pelo convite, em especial ao grupo do Hospital Encore, juntamente com o Cora. Eu sou Eduardo, faço parte aqui da parte da neurocirurgia do hospital, né, juntamente com alguns outros médicos. E aí hoje eu vou falar um pouquinho sobre o TCE, tá? O traumatismo crânioencefálico, tá? Explicar, tentar ser o mais breve possível, né, um assunto que se a gente for se atentar a alguns detalhes, acaba demorando um pouquinho. Então, vou tentar ser um pouco mais sucinto, falando em relação ao manejo, em relação às condutas, principalmente para direcionar um pouco o atendimento no pronto-socorro, na UTI, para a gente estar mais a par do assunto, tá? Então, começando com um conceito, tá, sobre o TCE, é uma agressão ao cérebro causada por uma força física externa, temporária ou permanente, tá? Em grande parte dos casos, provocando alteração do nível de consciência, alteração das habilidades cognitivas, e geralmente com envolvimento anatômico, desde o couro cabeludo até o parênquima cerebral. Aí mais para frente eu vou explicar em relação a essa divisão de acometimento nas definições do trauma. A epidemiologia. Deixa eu tirar a definição aqui. A incidência dela aumenta diretamente com a tecnologia, com a modernização. Isso é um processo natural, né, conforme a tecnologia de maquinário, arma de fogo. A gente tem uma tendência maior a aumentar esses traumas crânioencefálicos. Tá? Atualmente, a maior causa de mortalidade nas comunidades, terceira causa mais comum de morte, não só nos Estados Unidos, em vários locais, está excedida apenas por doenças cardiovasculares e o câncer. E no Brasil, a gente não tem estudos muito bem explícitos para a gente falar em relação à confiabilidade, em relação à epidemiologia do trauma. Nos idosos, quedas da própria altura como sendo mais frequente, é o que a gente costuma ver mais, até inclusive aqui no hospital. Incidência maior em homens do que mulheres, 3 a 4 vezes. E a gente dá grande importância nas colisões automobilísticas, nos ferimentos por arma de fogo. É a primeira causa de óbito em menor de 40 anos, 78% dos óbitos entre 15 e 24 anos, em média 30 mil óbitos ano, maior de 65 anos, em média de 150 mil óbitos anos, como eu falei, terceira causa precedida apenas por câncer, doenças cardíacas e algumas outras doenças cardiovasculares. Número de internações muito alto e uma grande proporção desses pacientes acabam apresentando algum tipo de sequela, mesmo que seja uma sequela leve. Em traumas mais sérios, alguma parte dos pacientes também acabam morrendo antes de chegar no hospital. 3/4 dos traumas, tá? Isso tem alguns estudos em pacientes, a maioria dos pacientes de trauma, quando vão para o Instituto Legal, que faz a dosagem do álcool, a maioria está presente. 70% são relacionados, o TCE, relacionado a algum outro tipo de lesão, dentre elas até o traumatismo, principalmente na coluna cervical. E, geralmente, a gente costuma ver que quanto mais grave o trauma, maior a incidência de intoxicação alcoólica aguda. Vocês estão escutando direitinho? Sim, pode seguir. Está instável aqui a internet. Dentre as causas do TCE, queda da própria altura, como eu havia dito, acidente de trabalho, às vezes acidente simples de trabalho provoca lesões, agressão física, acidentes domiciliares, traumas no esporte, lesões por armas de fogo e acidente de tráfego. Tá? Dentre os acidentes relacionados ao trânsito, tem como automobilístico e atropelamento como sendo o mais frequente. Aqui só uma figura ilustrativa, tá? Depois eu vou explicar isso com mais detalhes na parte da anatomia, da anatomofisiopatologia. Ela aqui é um pouquinho falando sobre a lesão por contragolpe, que às vezes o paciente chega, doutor, que faz a tomografia, tem uma lesão na frente. Ela é a famosa lesão por contragolpe.
Tá? Então, assim, às vezes, dependendo da localização do impacto inicial, a manifestação intracerebral ela acaba ocorrendo contralateral. E aí, sobre as lesões, do ponto de vista anatômico e da fisiopatologia, a gente pode ter as lesões primárias, tá? Elas representam os efeitos imediatos ou irreversíveis do trauma pelo evento externo, né? Dentro da substância cerebral no momento do trauma. Tá? E as lesões secundárias são eventos complicadores do trauma, são eventos que são insultos que acontecem, uma série de lesões que acontecem ao processo de traumatismo craniano. E dentro das lesões primárias, você tem as fraturas de crânio, tá? Que ela pode ser linear, pode ser uma fratura depressiva, pode ser uma fratura cominutiva, as contusões cerebrais, tá? Que são lesões estruturais do tecido encefálico, a concussão cerebral, que é onde você tem uma alteração do nível de consciência sem danos estruturais resultante da lesão traumática. Geralmente, usa imagem. Aí isso é um tipo de lesão muito comum. Tá? Geralmente é um trauma leve. Isso é uma classificação de 1 a 3, de acordo com a gravidade da alteração do nível de consciência. E a lesão axonal difusa. Essa é uma lesão muito importante. Eu vou atentar alguns detalhes mais na frente sobre ela, que é uma lesão causada por aceleração ou desaceleração rotacional. E aí, dentro da lesão axonal difusa, de acordo com o termo de perda de consciência, a gente pode ter uma laje leve, que é a instalação do coma pós-trauma com duração de 3 a 24 horas, moderado, que é a instalação de coma superior a 24 horas, sem sinal de comprometimento troncocefálico, e grave, que é a instalação de coma superior a 24 horas com sinal de lesão de tronco cerebral. Tá? E tem também a classificação tomográfica da lesão cerebral difusa. Esses detalhes aqui, depois, à frente, eu vou mostrar as imagens e explicando com mais detalhes. Categoria 1, ausência de sinal de lesão intracraniana visível na tomografia. Categoria 2, cisternas presentes, desvio de linha média pequeno. Categoria 3, já você tem uma compressão de cisternas, aumento da pressão intracraniana, desvio de linha média entre 0 e 5. E categoria 4, desvio da linha média maior, com lesões maiores. Aqui é uma figura ilustrativa, é só para exemplificar um pouquinho sobre a lesão axonal difusa, que é uma patologia que às vezes passa batida em muito pronto-socorro, em muitos setores de hospitais onde recebem paciente com trauma. E nessa situação ocorre o quê? Você tem uma lesão axonal por movimento de rotação, onde você causa um cisalhamento da parte do axônio. Isso gera uma série de complicações, uma série de alterações neurológicas e alguns sinais clínicos também. E isso, igual eu tinha dito antes, ela pode ser desde uma LAD, uma lesão axonal leve, como uma lesão mais avançada. E aqui só falando um pouquinho sobre a doutrina de Monro-Kelly, só explicando um pouquinho sobre a parte de homeostase cerebral. Tá? Então, assim, o cérebro é uma caixa craniana fechada, onde você tem a parte venosa, arterial, a parte cerebral e o líquido, num equilíbrio dinâmico. Então, qualquer alteração que tiver, seja por um processo tumoral, seja por um processo inflamatório, infeccioso, por trauma, você começa a ter uma descompensação, dependendo do volume de massa que você comprime dentro da parte cerebral. Tá? E aqui mostrando, então, você começa a ter algumas alterações na parte da pressão licórica, na parte do vascular, e aí, a partir daí, a gente vai traçar algumas condutas, e isso vai levar, qualquer alteração nesse equilíbrio dinâmico, já começa a levar algumas alterações do ponto de vista neurológico. E aí, sobre as lesões secundárias, que são lesões relacionadas praticamente à consequência do evento primário, né? Os exemplos principais são o inchaço cerebral, o edema cerebral, hemorragia intraparenquimatosa, tá? O aumento da pressão intracraniana, os hematomas, subdural, crônico, agudo, subagudo, hematoma extradural, epidural, hemorragia subaracnoide,
Em relação às lesões sistêmicas, qualquer alteração de hipotensão, hipóxia, hipercapnia, anemia, febre, desequilíbrio eletrolítico, então tudo isso são lesões decorrentes, provavelmente, de lesões secundárias relacionadas ao trauma. Lesões intracranianas, hematoma, edema, como eu havia falado, herniação cerebral, vasoespasmo, hidrocefalia, infecções, convulsões, lesões vasculares e processo inflamatório. Outras classificações que a gente tem relacionadas ao trauma são as lesões focais, tá? Lesões mais diretas, e as lesões difusas. Elas podem ser classificadas também como lesões abertas, tá? Objetos penetrantes, como arma de fogo, arma branca, onde geralmente, na grande proporção dos casos, você tem uma fratura de crânio, pode ser uma fratura cominutiva, uma fratura por explosão, e depende do grau de gravidade do trauma. E a fechada, que é a mais frequente, lesão provocada pelo impacto do encéfalo contra o crânio. Aí entra aquela figura que eu expliquei das lesões por contragolpe. Tá? E também a classificação leve, moderado e grave. E aqui, falando um pouco sobre a classificação leve, moderado e grave, a gente baseia muito na escala de Glasgow. Tá? TCE leve, escala de Glasgow entre 13 e 15. TCE moderado, escala de Glasgow entre 9 e 12. E o TCE grave, escala de Glasgow menor que 8. Aqui, só lembrando a escala de Glasgow, creio que todos já estão cansados de saber, só exemplificando um pouco. As variáveis, onde você faz o exame sobre a abertura ocular, resposta verbal, resposta motora, onde você pode ter um mínimo de 3, um máximo de 15. Geralmente, isso não é uma regra, pacientes abaixo de Glasgow 8, sugestivo de intubação e manutenção de via aérea. E agora o exame neurológico, que eu vejo como o mais importante aqui na aula, tanto para quem é de outra especialidade, para quem lida na área de frente do pronto-socorro, ou para quem trabalha na UTI, alguns detalhes são importantes acompanhar nesse paciente de trauma. Então, na sala de emergência, primeiramente, o que a gente deve observar? Tentar determinar o grau de gravidade do trauma, colher uma história bem detalhada, uma anamnese bem detalhada, avaliar o nível de consciência, o risco do paciente para uma piora neurológica, tentar estabelecer um diagnóstico anatômico, isso às vezes pode ser um pouquinho mais complicado para quem não é da área, mas alguns detalhes a gente consegue já ter uma noção do local do trauma, tá? Principalmente quando é trauma fechado, aí é um pouco mais difícil. E prevenir e corrigir qualquer alteração que possa descompensar o quadro do paciente. Que aí entra aquele protocolo de avaliação primária, onde todos já sabem, né, sobre o ABC, avaliação da parte neurológica, fazer uma avaliação rápida, ver como o paciente está, se está alerta, avaliar a parte verbal, a parte motora, o estímulo doloroso. Avaliar a pupila é de extremamente importância, tá? Independente do paciente esteja acordado ou esteja mais sonolento, a avaliação pupilar é mandatória. Avaliação sensoromotora, tá? Onde você vai avaliar a parte motora, ver a parte sensitiva nas extremidades. A partir dessa avaliação inicial, você já consegue delimitar mais ou menos a anatomia, tá? Para uma das causas das lesões, para onde está guiando mais do ponto de vista anatômico. E aqui falando só um pouquinho do trauma craniano de pouca gravidade, então aqui tem alguns critérios de alto risco. Aqui, ó, critério de alto risco para lesão encefálica presente. Se eles estão presentes, alteração do nível de consciência, alteração, amnésia lacunar, dor de cabeça, náusea ou vômitos, crises convulsivas, intoxicação exógena, paciente maior de 60 ou menor de 2 anos, uso de anticoagulante prévio, isso é muito comum acontecer em paciente que faz uso de coagulante. Paciente com trauma, a chance de sangramento ela aumenta consideravelmente. Fratura de crânio, se é uma fratura aberta, se tem uma lesão fechada, sinais de lesão de base de crânio, isso eu vou mostrar mais à frente. Óleo de guaxinim, hematoma reto auricular, otorragia, rinorreia, que é a saída de líquor pela cavidade nasal, e grandes lesões traumáticas acima da clavícula. Tá? Porque, igual eu falei, os traumatismos crânioencefálicos, em alguns casos, está associado a traumatismo de coluna cervical. Então, apresentou alguma dessas alterações,
Não apresentou paciente de baixo risco, onde você pode fazer um raio-x ou uma tomografia de coluna ou de crânio, se tiver normal, alta hospitalar e orientações pós-trauma. Alguma dessas lesões, paciente de alto risco, tomografia de crânio. Se normal, melhora os sintomas, pode dar alta hospitalar. Qualquer alteração, internação, é avisar a equipe do hospital. Em relação à avaliação pupilar, só como eu tinha explicado, é um exame importante de ser feito, seja em pacientes que dão entrada no trauma, pacientes que dão entrada no pronto-socorro, seja pacientes que estão internados na UTI decorrente de trauma ou decorrente de cirurgia. A avaliação pupilar, ela de maneira rotineira, ajuda a identificar precocemente algumas alterações intracranianas. Tá? Então, elas são avaliadas pela simetria, pela resposta à luz. Qualquer diferença no diâmetro pupilar de mais de 1 milímetro é considerado anormal, e atentar bem com algumas alterações que já podem provocar alterações pupilares. Trauma ocular direto, prótese, uso de colírio oftalmológico, amaurose prévia. Às vezes tem paciente que tem uma discoria e às vezes confunde um pouco a anisocoria. Isso já aconteceu em alguns casos de pedir a avaliação, seja de paciente que dê entrada a primeira vez ou paciente que estão em pós-operatório, como se o paciente estivesse apresentando uma anisocoria, tem que fazer uma tomografia de urgência, porque pode ser alguma herniação cerebral. Quando você vai avaliar a história pregressa, quando você vai avaliar a história inicial, o paciente já tinha uma discoria por algum outro detalhe e acaba passando batido. Então, é bom atentar a esses detalhes também. Aqui só exemplificando um pouquinho. Parte normal. Então, pode ser anisocoria, pode ser uma pupila médio fixa, onde você tem uma alteração pupilar bilateral, responsiva ou não ao reflexo fotomotor. Cada detalhe da pupila, ela indica um determinado acometimento neurológico. E aqui um fator importante observar, no atendimento inicial, às vezes, não dá tempo, né, de fazer toda essa avaliação com detalhes, dependendo da gravidade do caso, mas no momento inicial é bom a avaliação se o paciente tem algum déficit neurológico motor, tá? Onde você vai observar a movimentação espontânea do paciente, se tem alguma assimetria ou limitação. Essa detecção você já consegue avaliar pela escala de Glasgow. E se o paciente estiver alerta e orientado, você consegue quantificar esse déficit. Aqui tem um grau de 0 a 5, não é função do plantonista do pronto-socorro graduar essa alteração motora, seria mais da equipe da neuro, tá? Mas é só passando para vocês que, dependendo do tempo, vocês conseguem fazer essa graduação. Grau 0 não move, grau 1, contrações musculares leves, grau 2, move na horizontal, mas não vence a gravidade, grau 3, vence a gravidade, mas não vence a resistência, grau 4, vence a gravidade, oferece alguma resistência. Aqui alguns livros, alguns artigos classificam em 4 mais, 4 menos. Não vejo essa necessidade em nenhum momento. E grau 5, um paciente sem alteração motora nenhuma. Então, realizado esse exame neurológico, sumário objetivo, a gente já pode classificar o TCE em leve, moderado ou grave, anotar as alterações pupilares importantes, alterações motoras, e aí, a partir daí, definir a propedêutica, tá, em relação à conduta do paciente. Aqui, só lembrando um pouquinho como eu havia falado, em relação ao TCE leve, moderado e grave. Em relação aos exames de imagem, conforme aquele escanograma que eu havia falado, o raio-x de crânio, em AP, em perfil, ele fica restrito mais aos pacientes praticamente assintomáticos ou com sintomas leves, onde você não consegue visualizar nenhuma alteração externa de trauma. É um exame assim, ele é pouco utilizado, tá, na avaliação inicial do trauma. A gente opta mais pela tomografia de crânio, hoje já é acessível na grande maioria dos centros, consegue dar muito mais informação que a radiografia, sem sombra de dúvida, e a partir daí a gente consegue delimitar a conduta com mais precisão. Ressonância magnética, no momento inicial do trauma, não tem indicação, ela vai ser reservada para outros detalhes, que eu vou explicar mais à frente. Avaliar sempre a coluna, principalmente a cervical, que geralmente tem alguma associação entre 5% a 10%, relacionada aos traumatismos cranianos moderado e grave. E o Doppler craniano seria um exame mais tardio,
em pacientes internados pensando em alguma alteração vascular, principalmente o vasoespasmo. Então, aqui a classificação de Marshall relacionada às lesões cerebrais, onde a classificação 1, tomografia normal, lesão 2, pequenas lesões, tá? Aqui você vê uma lesão hemorrágica pequena. Lesão 3, já tem um edema já difuso, onde você tem um edema cortical importante, as cisternas começam a fechar. Aqui já é um partido da lesão 3, em alguns casos a lesão 2, já são indicativos de cirurgia, são pacientes que já apresentam alguma sintomatologia neurológica. Grau 4, um edema difuso, com começo de desvio da linha média, onde a gente consegue ver aqui. A gente vê um ventrículo do lado direito presente, o lado esquerdo totalmente comprimido, sangramento pequeno, massa evacuável, tá? Qualquer lesão onde você tem uma indicação de fazer uma descompressiva de urgência, fazer uma abordagem, seja anterior, seja de fossa posterior, para tentar resolver o problema. É um grau de prognóstico muito ruim. E massa não evacuável. São lesões difusas que às vezes o paciente já chega num traumatismo bem avançado, em Glasgow 3, pupila aberta, que já não tem tanta indicação de fazer algum tipo de abordagem. Então, sobre a ressonância de crânio, como eu havia falado, ela pode ser indicada quando o paciente apresenta piora clínica sem evidência de lesões na tomografia, principalmente nos casos de lesão axonal difusa. Isso é muito comum. O paciente interna, tem uma alteração do nível de consciência, faz tomografia normal, não tem nenhuma lesão. Quando você pede uma ressonância, você consegue ver microlesões, microinfartos relacionados às lesões rotacionais provocadas pelo trauma, que é a lesão axonal difusa. E a partir daí você consegue graduar essa lesão axonal, se é leve, se é moderado ou se é grave. E tem casos de lesão axonal grave que o paciente fica meses internado na UTI. Lesões isquêmicas, secundária à fase aguda, geralmente não vai aparecer na tomografia inicial. Segmento de lesões parenquimatosas graves. E na avaliação tardia das complicações do trauma. Então, aqui eu vou falar um pouquinho do grupo de baixo risco. Então, o paciente com TCE leve, tá? Geralmente um Glasgow de 13 a 15, ausência de concussão cerebral, exame neurológico normal. É aquele que no fluxograma eu coloquei como você pode dar alta para o paciente, dar as orientações pós-TCE e ficar de observação. As orientações são muito importantes, porque às vezes você dá alta para o paciente chega em casa, começa a apresentar algum sintoma de lesão axonal, começa a apresentar vômitos, a família rapidamente tem que levar ao hospital para poder tratar. Tá? E aqui, como eu expliquei, a concussão é uma perda de consciência, e algumas vezes de memória de curta duração, que ocorre após uma lesão cerebral, sem lesão nos exames de imagem, tá? Sem lesão orgânica evidente. Então, no grupo de baixo risco, TCE leve, traumatismo de pequena intensidade, totalmente assintomáticos, exame físico geral normal, sem alteração neurológica, sinais ou sintomas neurológicos mínimos, cefaleia discreta e não progressiva, tontura ou vertigem temporárias, hematoma subgaleal ou laceração. Paciente com raio-x de crânio que revela alterações, que tem qualquer alteração, mesmo que seja mínima, às vezes você faz o raio-x, a imagem não ficou boa, ficou um pouco rodada, suspeita de fratura, suspeita de algum tipo de lesão óssea, submeter a tomografia de crânio. Aí a gente consegue ver a janela óssea, consegue ver a janela intraparenquimatosa e consegue definir se tem ou não alguma lesão para você poder dar alta ao paciente com mais tranquilidade. TCE leve de médio risco são pacientes com história de sintomas neurológicos com envolvimento em acidente grave, geralmente com vítimas fatais, ou uma história admissional não confiável. Às vezes acontece muito, o paciente chega, não tem noção nenhuma do que aconteceu, não se lembra de nada, às vezes não tem familiar que estava na hora do trauma, então a gente considera como paciente médio risco. Equimose palpebral, retroauricular ou lesão significativa de couro cabeludo. Quadro clínico sugestivo de intoxicação por álcool ou drogas, perda momentânea da consciência, desorientação temporoespacial, alteração de memória retrógrada ou pós-traumática, alterações neuropsicológicas. Geralmente são pacientes
que devem ser internados, devem ser submetidos a exames, seja raio-x, seja uma tomografia, em alguns casos, às vezes, uma ressonância. Tá? E pacientes com exame tomográfico normal, mesmo em TCE de médio risco, ficar de observação, seja no pronto-socorro, ou seja, internada por 12 a 24 horas. TCE leve de alto risco, criança espancada, trauma obstétrico, gestante, alterações de coagulação, paciente com rinorreia, com a fístula licórica, com ou sem débito elevado, traumatismo craniano TCE com múltiplos traumatismos, seja na parte do crânio, na parte da face, na parte da coluna ou no tórax, lesões petequiais sugestivas de embolia gordurosa, piora do nível e conteúdo de consciência ou sinais de localização, síndromes de irritação meníngea, que às vezes pode ser ocasionado em alguns pacientes com trauma, apresentam hemorragia subaracnoide, distúrbio de funções mentais superiores, alteração da acuidade, ferimento por arma branca e lesão vascular traumática cérvico-craniana. O paciente sempre deve ser submetido a TC e, mesmo normal, internado para avaliação periódica. Grupo de médio risco. Paciente com escala de Glasgow de 9 a 12 pontos. Tá? Devem ser sempre internados e submetidos à tomografia. Mesmo paciente com TC normal, observação por pelo menos 48 horas. Tá? E qualquer piora do sintoma neurológico, sintoma geral, alteração eletrolítica, qualquer alteração sistêmica, reavaliação com tomografia. E sempre avisar o neurocirurgião para qualquer possibilidade cirúrgica. Já em relação ao Doppler transcraniano, como eu havia falado, ele pode ser realizado, principalmente para avaliar alteração vascular. Tá? No caso principal relacionado ao trauma seria o vasoespasmo. Tá? É um exame que às vezes a gente consegue fazer à beira do leito. É pouco utilizado porque tem suas indicações bem restritas, tá? Mas é um exame de grande valia. E aqui outro detalhe em relação a esses pacientes de médio risco, paciente com traumatismo médio ou traumatismo mais graves, são casos que a gente já começa a avaliar sobre as indicações de monitorização de pressão intracraniana. Tá? Então, pacientes, as principais indicações, pacientes de alto risco, paciente com traumatismo crânioencefálico, escala de Glasgow menor que 8 após a ressuscitação cardiopulmonar, pacientes com TC anormal na admissão, ou pacientes com tomografia normal, mas com 2 fatores de risco para hipertensão intracraniana. Idade maior que 40 anos, PA sistólico menor que 90, alteração de postura, alteração motora de descerebração ou decorticação. Avaliação de outras lesões primárias, tá? Aí seria caso por caso. E algumas contraindicações seriam as coagulopatias ou pacientes acordados. Essas indicações de PIC, elas geram muita controvérsia. Assim, isso não é uma regra definida, assim, você não tem a risca para seguir com detalhes essas indicações. Já teve casos aqui no hospital, por exemplo, que eu precisei utilizar a PIC em pacientes que não se enquadravam nessas indicações. Tá? Então, a avaliação individual tem que ser bem estudado. Tá? Tem casos que às vezes a gente coloca a PIC para observar um paciente, seja por 24 horas ou uma pós-cirurgia, que não se encaixa nas indicações. Dentre as PICs, a gente pode utilizar a epidural, tá? Externamente, abaixo da tábua óssea, parenquimal, hoje é a que a gente mais utiliza aqui no hospital e no serviço de trauma, intraventricular, menor um pouco utilizado, mas porque geralmente quando você tem traumatismos mais severos, a parte ventricular, aí se observando aquela doutrina que eu falei de Monroquer, onde se altera o equilíbrio dinâmico, a parte ventricular, geralmente colaba. Então é difícil você tentar funcionar um catéter dentro do ventrículo em um paciente com hipertensão intracraniana severa. Então a grande maioria dos casos a gente utiliza a parenquimal. Agora, em caso o paciente chega com hidrocefalia, com acúmulo de líquido, seja relacionado ou não ao trauma, às vezes é uma opção de você colocar um catéter intraventricular com a drenagem externa concomitante. Parafuso subaracnoide, muito pouco utilizado, e o subdural também pouco utilizado. E agora o grupo de alto risco, são pacientes considerados TCE grave, com escala de Glasgow de 3 a 8 pontos na admissão, após 6 horas de TCE.
Geralmente, 10 a 32% dos traumas leve ou moderado pode ter uma evolução para piora do nível de consciência e evoluindo para um TCE grave. São casos que geralmente têm indicação de internação na UTI, em acompanhamento periódico com exame tomográfico e sempre avisar a equipe de neurocirurgia do hospital. Alguns fatores de mau prognóstico, alguns achados clínicos importantes: idade avançada, Glasgow baixo, alteração de resposta motora, seja uma decorticação ou descerebração, alteração pupilar, seja uma anisocoria, seja uma pupila médio fixa, pico sustentado acima de 20 em pacientes que estão monitorados, né? Pressão sistólica menor que 90, pressão de oxigênio menor que 60 e paciente com qualquer tipo de complicação do sistema. E os achados tomográficos: lesões com efeito de massa, compressão ou fechamento de cisternas basais, indicativo de um sinal de hipertensão intracraniana grave, um edema cerebral difuso, desvio da linha média maior que 3 milímetros e hemorragia subaracnoide. TCE grave em UTI, isso é o que todo plantonista faz de rotina aqui no hospital, por sinal, muito boa avaliação aqui nas UTIs aqui do INCORE, onde você tem que fazer uma avaliação neurológica seriada, proteção de via aérea, ventilação, controle de pressão, toda aquela rotina em paciente grave de UTI. Cabeceira a 30 a 45 graus, cabeça centrada, controle nutricional, anticonvulsivantes, monitorização de pique quando tem indicação, terapia hiperdinâmica. Aqui exemplificando um pouquinho o que eu tinha falado no começo da aula, sobre alguns detalhes importantes do plantonista observar no momento do trauma. Tá? Aqui é uma equimose retroauricular, sinal de Bacon. Isso aqui é importante porque, em alguns casos, na grande maioria dos casos, está relacionado à fratura de base de crânio. E eu vejo muito local em alguns pronto-socorros passarem batido com esse tipo de observação e, consequentemente, com o diagnóstico da fratura de base de crânio, que em alguns casos pode ser muito grave. Sinal do Gauchemin, a equimose peripalpebral bilateral, também relacionada à fratura de base de crânio. E aqui alguns exemplos, tá, tomográficos de lesões, a parte de fratura, uma fratura desalinhada, tá, e aí entra naquelas classificações, se é uma fratura aberta, se é uma fratura fechada, se é uma lesão de alto impacto, de baixo impacto, se está alinhado, se está desalinhado. Então, aqui a gente observa uma fratura com acometimento de tecido cerebral, onde você tem já um edema cerebral importante, hemorragia no local ósseo. Aqui mostrando fratura parcialmente alinhada, tá? Onde que, dependendo do caso, se for uma fratura fechada e não tiver extravasamento de líquor, não tiver rompimento de membrana, em alguns casos a gente só observa. Pneumoencefalo, tá? Onde geralmente você tem alguns casos de fratura com alteração de ar dentro do cérebro. Então você tem um pneumoencefalo, que é essa região mais preta aqui, frontal, pneumoencefalo importante, com efeito compressivo cerebral importante, empurrando o cérebro todo para trás. Então aqui a gente vê um pneumoencefalo, isso é considerado pneumoencefalo frontal hipertensivo, cirúrgico, e um paciente realmente com evolução não favorável. Aqui eu coloquei exemplifiquei essa pneumoencefalo, a gente, em alguns livros, em algumas provas, colocam como sinal de Monte Fuji, um monte que tem no Japão. Eles colocam alguma semelhança com um monte em relação ao pneumoencefalo frontal. Só um detalhe que, às vezes, você vai ver descrito em alguns locais. Hematomas, tá? Aí já entra os tipos de hematomas, se é subdural, se é agudo, se é subagudo, se é crônico, se é um hematoma extradural. Eu não entrei aqui na aula, não vou atentar a detalhe de cada tipo de hematoma, que seria uma aula à parte, tá? Explicando sobre a fisiopatologia do hematoma subdural, o que é a causa, por que ocorre, o tipo de lesão que tem, do extradural, da hemorragia subaracnoide, das lesões intraparenquimatosas. Então, aqui eu só vou mostrar alguns exemplos de tomográficos de lesões. Então, aqui uma lesão importante, um sangramento bem significativo, paciente cirúrgico, sem sombra de dúvida, tá? Uma fratura associada, tá? Uma fratura já desalinhada, provavelmente alguma lesão arterial que levou esse hematoma extradural. Tá?
Um exemplo de hematoma subdural, tá? Onde aqui a gente consegue ver uma linha demarcando um sangramento, empurrando o cérebro contra a lateral para o lado direito. Você observa que aqui você tem um ventrículo já dilatado pelo edema. Do lado esquerdo você não vê a parte ventricular, ele foi totalmente rechaçado, foi empurrado pelo hematoma. E um cérebro totalmente edemaciado. Tá? Você não vê sulco na corticalidade, um caso mais sério. Tá? Aqui também mostrando, tá, a lesão, desviando o cérebro totalmente para o lado direito. Todos os pacientes cirúrgicos. Em alguns casos, atentar bem, principalmente para os hematomas subdurais crônicos. Às vezes, a densidade do sangramento assemelha muito à parte do parênquima. Então, às vezes, passa batido. Às vezes, o paciente tem uma lesão subdural crônica. Às vezes, bilateral, onde você não chegou a desviar a linha média. Então, tem que atentar muito para a parte do córtex. Ver como é que está o córtex, se está com edema ou não. E, na dúvida, sempre na dúvida, internar ou avisar a equipe da neuro para poder avaliar o paciente. Aqui é outro exemplo também de hematoma. Já é um hematoma com vários padrões de cronologia, um hematoma mais crônico, um hematoma mais agudo. Aqui, como eu falei, às vezes essa parte crônica, aqui a gente consegue exemplificar bem. Às vezes a cronicidade ela está muito próxima ao córtex. Às vezes você vê um exame rápido e às vezes passa batida. Aqui você tem um hematoma crônico bilateral cirúrgico, onde você está empurrando o cérebro contra a linha média, e isso está provocando um edema cerebral. Então, aqui você tem um hematoma subdural à direita, um hematoma subdural à esquerda. As contusões cerebrais, tá, onde você provoca vários pontos, vários focos de hemorragia. Isso também é comum e é um dos fatores complicadores para a lesão axonal difusa. Então, aqui você vê um cérebro inchado, vários pontos de sangramento no cérebro. Tá, esses aqui são casos, na grande maioria dos casos, são indicativos de monitorização de pique quando não tem indicação de uma cirurgia emergencial. HSA traumática, aí onde você tem aquela hemorragia subaracnoide, que aí já é um pouquinho mais complicado de ver na fase inicial, para quem não tem uma certa rotina em visualizar a tomografia, onde aqui você vê sangramento na parte da subaracnoide, e geralmente são casos que precisam ser internados, às vezes são casos que precisam passar por uma angiografia para ver se não tinha algum aneurisma associado durante o trauma, ou se o paciente já tinha um aneurisma prévio, ou se fez uma lesão vascular pós-trauma. Então, são casos que têm que ser internados e têm que ser investigados. Hematoma intracerebral, tá? Na grande maioria dos casos, hematomas grandes têm que ser operados cirurgicamente. Então, aqui a gente vê hematoma volumoso do lado direito, com efeito de massa importante, com edema perilesional, um desvio da linha média importante, um edema cerebral difuso. Aqui, ó, você vê aqui, a gente observa o ventrículo totalmente rechaçado do lado esquerdo. Tá? Paciente cirúrgico, sem sombra de dúvida. E a lesão axonal difusa? A lesão axonal difusa, aqui é um exame tomográfico mais tranquilo para você visualizar. Na grande maioria dos casos, o paciente chega totalmente rebaixado ou com alteração do nível de consciência importante, exame tomográfico normal, e aí é o paciente que você tem que atentar um pouquinho mais. Tem que internar, tem que submeter uma ressonância de câmbio para você conseguir ver microlesões que às vezes na tomografia passa batido. Tá? Então é uma patologia muito importante de se avaliar a lesão axonal difusa. Ferimentos por arma de fogo, aqui no hospital chega pouco, isso eu pegava muito no Hugo, na parte do trauma, principalmente ferimento por PAF. Tá? São geralmente ferimentos de alto impacto, traumatismos cranianos graves. Em grande parte dos casos, o paciente já chega num estágio bem avançado, num coma irreversível, às vezes sem indicação de abordagem, dependendo da localização do trauma. E outro fator aqui, também são ferimentos por arma branca. Tá? Geralmente são TCEs relacionados, são TCEs de alto impacto, tá? Geralmente traumas graves que necessitam ser internados. Muito obrigado.
Excelente revisão do tema, Eduardo. Eu tentei aqui ser um pouco sucinto para alguns detalhes, né? Assim, são muitos fatores que a gente observa na parte do trauma, seja na classificação, na entrada do paciente no pronto-socorro, nos tipos de trauma e na conduta. Então, assim, eu tentei ser um pouquinho mais claro aqui, principalmente para quem está na linha de frente, né, aqui no hospital, o paciente, esse paciente que chega de traumatismo crânioencefálico, para a gente ter uma conduta correta em relação à internação, interna, não interna, que exame que faz, o que tem que se atentar nesses casos. Excelente. Passar a palavra aqui para o nosso intensivista mora aqui, o Marcos Tadeu, por favor, Marcos. Opa, bom dia. Bom dia, Tomar. Bom dia, gente. Tudo bem? Então, Tudo bem. Parabenizar aí o nosso neurocirurgião aí, doutor Eduardo Queiroz. E é muito interessante esse tema aí, Eduardo. Uma vez eu fui numa aula do Dr. Deepak Chopra nos Estados Unidos, e ele me contou uma história que eu vou reproduzir um pedacinho. Ele falava assim: quando você olha para o céu à noite, você vê as estrelas, só que você vê o negro lá e você não sabe o que é aquilo. E ele falou assim que o melhor cientista do mundo ainda não explica direito aquele negro, né? E isso é o cérebro. O melhor neurocirurgião, o melhor neurocientista do mundo não sabe tudo que tem no cérebro. Então, toda vez que chega um trauma grave, eu falo o seguinte, eu falo assim: se o neurocirurgião operou, a gente investe. Ah, é grave? Não, a gente investe. Aí eu ainda cito um paciente que é famoso, né? Só para ilustrar. Eu falo assim: quem conhece o Herbert Viana sabe que metade da massa cefálica dele está lá no avião. Então, e ele está cantando, está paraplégico cantando. E em Goiânia tem um caso inusitado, tem um rapaz que pede ajuda nos sinais, que ele tem um buraco na cabeça. Isso para o Eduardo Queiroz é muito comum. Então, a gente nunca sabe o que o cérebro de cada um é capaz de fazer. Então, assim, vale a pena investir, né? Então, é uma coisa só para refletir. Não é porque a situação é grave que não vale a pena. Meus parabéns. Foi muito bom mesmo, ilustrativo, foi direto, como dizemos, né? Bem direto, bem simples. Se não entendeu é porque nem prestou atenção, né? Foi muito bom. Parabéns. Muito obrigado ao Dr. Marcos. Então, assim, até relacionado a um exemplo, o Max vai saber muito bem o paciente que a gente operou. Por isso que, às vezes, eu falo nas classificações, indicações de PIC, assim, isso a gente baseia na literatura, em artigos, mas não é uma regra. Cada caso é um caso, a gente tem que avaliar individualmente. Teve um paciente que chegou aqui no hospital, paciente com uma queda da escada, chegou pupila aberta, bilateral, pupila médio fixa, um traumatismo craniano severo, bilateral também, uma hemorragia parencimatosa da direita, hemorragia parencimatosa esquerda, onde na avaliação poderia muito bem indicar para o tratamento conservador pela gravidade do trauma, como poderia uma última tentativa de fazer uma cirurgia e esperar a resposta do paciente. É um paciente que a gente colocaria inicialmente como um Glasgow 3-4 no máximo, não passava disso. Família veio, paciente com 3 filhas veio, a gente conversou na hora, o Max lembra bem desse caso, o Marcos também vai lembrar. Acabei submetendo a cirurgia, foi feita uma cirurgia bilateral, com descompressão, cirurgia grande, cirurgia demorada, onde o paciente ficou sem uma craniotomia descompressiva, o paciente ficou sem o osso. O paciente evoluiu meses na UTI, né? Mas hoje ele está andando, está sem sequela, uma sequela de uma alteração do nível de consciência leve. Depois eu posso até ilustrar com detalhes, eu podia até ter pego esse caso aqui e mostrado a evolução dele, desde o exame de imagem, desde o exame pós-operatório, desde a última cirurgia que a gente fez até pouco tempo, que foi o reposicionamento ósseo, foi a fazer a cranioplastia, voltar o osso para o local. Então, é um caso que, se a gente fosse basear na literatura, não tinha indicação de cirurgia. É um paciente que a gente poderia observar. Já tinham até conversado com a família sobre doação de órgãos. Então, assim,
E, graças a Deus, evoluiu muito bem. Então, é o que eu expliquei, né? A gente tem que avaliar cada caso e não seguir com detalhe à risca as indicações de monitorização de pique, o que vai internar, o que não vai internar. Assim, a gente tem um protocolo para seguir, baseado nesse protocolo a gente faz as alterações que precisa, mas é sempre bom individualizar cada caso. Tá? Aí, na dúvida, sempre na dúvida, internar o paciente, nem que seja por 12, 24 horas, para a gente poder acompanhar. Eduardo, eu já vou passar a palavra para o Frederico, mas só um segundinho, Fred. Você falou muito sobre monitorização de pique, e pelo que eu estou entendendo aí, ter critérios para indicar a monitorização sempre é muito importante. Agora, não é incomum a gente perceber o paciente com mais de 40 anos, com sinais de degeneração neurológica, com pupilas alteradas, e que mesmo assim não recebe o catéter de pique. E isso não pelo menos eu tenho visto isso em vários serviços, uma certa não colocação. E como é que se lida com essa questão? Como é que você vê isso? Se você pensar, enquanto neurocirurgião, que isso ajudaria a conduzir aí o processo todo, inclusive na ventilação mecânica, a gente sabe que o gás carbônico aumenta, a pressão intracraniana sobe mal, rápido, e assim, como é que podemos, você mesmo mencionou aí um serviço de urgências famoso aqui do nosso estado, e eventualmente o paciente com degeneração neurológica lá, com todos os critérios, sem o catéter de pique. Como é que você vê isso em 2022, meu cara? Então, em relação a essa monitorização de pique, até quando a gente participa de alguns congressos, algumas atualizações relacionadas à parte do trauma, gera muita controvérsia, justamente por isso. Às vezes tem casos de pacientes que não preenchem o critério, igual recentemente teve um paciente que internou de 34 anos, ficou aqui na UTI 2, Marco Tadeu vai lembrar que é um hematoma extradural pequeno, mais com uma fratura, e um efeito de massa importante. O paciente, a princípio, Glasgow 14. No outro dia, o paciente começou a piorar um pouquinho, optei por cirurgia. Nesse caso, eu deixei um catéter de pique, mesmo o paciente não obedecendo aqueles critérios importantes. Por quê? Tinha uma fratura em cima do seio, poderia sangrar, um hematoma que estava comprimindo o cérebro de determinada maneira, apesar da escala de Glasgow dele não refletir totalmente a evolução do caso. Mas é um caso que eu optei por deixar um cateter de pique pelo menos 12, 24 horas até o paciente estar totalmente desperto e repetindo a tomografia. Então, isso que você falou é muito importante. Eu acho assim, eu vejo também em alguns locais que o paciente teria uma indicação muito boa de colocar um cateter. É um fator a mais, onde você coloca um monitor de pique, você pega uma PAM, você consegue ver a pressão de perfusão cerebral, você consegue ter um ganho infinito em relação ao paciente. Então, assim, eu prefiro, em alguns casos, na grande maioria dos casos, pecar por excesso, tá? Colocar um cateter de pique, nem que seja para 24 horas, para passar aquela fase crítica, mas pelo menos você tem um controle mais seguro do paciente do ponto de vista cerebral. Você consegue pegar lesões antes delas pronunciarem e você consegue fazer uma abordagem cirúrgica no tempo hábil. Porque uma coisa é você pegar um paciente com aumento de pique, exame tomográfico praticamente inalterado, e às vezes repetir o exame e já ir direto para o centro cirúrgico, ou você pegar um paciente que já entra com uma nisocoria, já entra com uma herniação cerebral e tentar fazer uma descompressão. Geralmente, esses casos em pacientes que já instalam essas alterações, o prognóstico é muito ruim, o prognóstico é muito reservado. E quando você pega na fase inicial, como a gente já pegou alguns casos aqui em paciente com inchaço cerebral, sem indicação inicial de descompressiva, mas pela pique começou a elevar demais e fez uma descompressiva profilática e a evolução foi muito boa. Então, eu acho que a indicação de pique, ela não deve ser seguida à risca pelas indicações da literatura, e sim avaliar cada caso individualmente. No sentido de colocar mais e não menos, né, Eduardo? Pelo que eu percebi. Colocar mais, com certeza. PAI junto. Pecar por excesso nesse caso. Perfeito. Frederico, você ia falar alguma coisa, Fred? E sim, parabéns, Eduardo. Foram ótimas. Obrigado. Legal demais lembrar a nossa Liga do Trauma lá de Petrópolis. Lá de Petrópolis. E assim, a minha dúvida é o seguinte: nossos pacientes, muitas vezes, estão dupla antiagregação plaquetária, estão usando anticoagulantes, né, às vezes até o Marevan, e tem síncope, às vezes
BAVT, FA de baixa resposta, que não dá nem para defender, né, a cabeça. E são caracterizados como TCE leve, às vezes, né, fica o galo, né, o hematoma subgaleal ali no couro cabeludo, e são liberados. Faz só aquela tomografia inicial, que às vezes não mostra nenhum sangramento, e o paciente vai para casa. E aí o hematoma subdural às vezes vem, né? Os pacientes são mais longevos e invariavelmente às vezes eles vêm com rebaixamento de nível de consciência, a gente vê tá com bruta de um hematoma subdural crônico. Minha dúvida é a seguinte: nesses pacientes que às vezes a gente presume que o TCE é leve, que não está tendo sangramento, mas que tem uma alta probabilidade, existe algum protocolo para a gente investigar, repetir tomografia? Eu falo porque às vezes tem paciente, esse mês passado mesmo, filho de um advogado, pai de uma advogada famosa em Goiânia, eu levantei essa lebre e falei, olha, a gente tem que repetir a tomografia e tal, e não vi nenhum lugar que tinha como repetir a tomo, ressonância, sei lá. Existe algum protocolo para esses pacientes, especialmente quem toma dupla antiagregação, esses novos anticoagulantes? Bom dia, bom te reencontrar aí de novo. Então, em relação aos hematomas, principalmente subdural, é um hematoma que ele tem que tomar bastante cuidado, porque geralmente um sangramento venoso, sangramento lento, e às vezes acontece do paciente fazer o exame inicial, fazer uma tomografia normal. Então, tem que atentar bem, principalmente o paciente em uso de anticoagulante. Você tem que orientar bem a família, que tem que acompanhar o quadro clínico, seja o nível de consciência, qualquer alteração da normalidade do paciente, por pelo menos 3 meses. Tá? A gente observa muito, é muito comum, acho que é um dos casos que eu mais opero aqui no INCORE, são hematomas subdurais. Tá? Paciente idoso, que às vezes tem uma queda simples, seja uma queda da própria altura, às vezes está andando na casa, bate a cabeça em alguma região, exame tomográfico inicial normal, às vezes o segundo exame tomográfico normal, você vai repetir o exame com 1, 2 meses, você tem um baita sangramento com desvio da linha média e tem que operar de urgência. Por quê? Geralmente pela fisiopatologia, pelo mecanismo de lesão do hematoma subdural. Como é um sangramento venoso, esse sangramento ele é mais lento, ele vai empurrando o cérebro, geralmente, isso falando do idoso, né? Geralmente é um cérebro mais complacente, onde você tem espaço. Então, quando você pega esse hematoma subdural no paciente mais idoso, às vezes você já pega num volume alto, porque a complacência foi lidando até determinada maneira. Quando chega a um ponto, você não tem para onde correr mais, você começa a ter uma hipertensão intracraniana. Então, pacientes com traumas leves, uso de anticoagulante, como eu coloquei no início lá, ou pacientes cardíacos, em que teve qualquer tipo de lesão, seja por queda da própria altura, seja algum trauma de menor intensidade, repetir exame seriado, faz uma tomografia na admissão, repete com 48 horas, se a tomografia estiver normal, acompanhe o paciente até pelo menos 2 a 3 meses. Não que tenha que ficar fazendo exame toda vez. Caso ele não tenha nenhuma mudança clínica, excelente, não tem nem que repetir exame mais para frente. Mas qualquer alteração nesse intervalo, submeter exame de imagem. Diferente um pouco do extradural. O extradural, geralmente por seu sangramento arterial, ele já vem numa maneira grave, já vem numa forma que quando chega no hospital, geralmente é um paciente com sintomatologia mais expressiva e na grande maioria dos casos são cirúrgicos. Tá? Não tem o tempo igual o subdural de poder provocar essa expansão. Eduardo, nós estamos chegando ao final aqui. Eu queria te fazer a última pergunta aqui, rápida, que eu sempre me perguntam uma coisa sobre isso e talvez ouvir um neurocirurgião vá nos ajudar. Como eu coloquei nessas questões de manejo ventilatório, na hipertensão intracraniana, a gente sabe que o capnógrafo tem o seu lugar para poder ler online ali como é que está o comportamento do gás carbônico, mas muitas vezes ele não está disponível no ambiente crítico. Com que frequência você acha que uma gasometria arterial deve ser realizada nesse paciente para a gente tentar minimizar aí as repercussões do componente vascular aí da hipertensão intracraniana, Eduardo? Então, em relação à realização de gasometria, dependendo do tipo de trauma, seja de médio ou de alto impacto, eu colocaria como diário, tá? Para poder avaliar, poder pegar qualquer alteração precoce
Tá? Às vezes tem locais que a gente vai também para o cateter de bulbo jugular, faz todo um aparato em traumatismos bem mais severos, mas eu colocaria como avaliação diária. Até aqui no hospital, durante algumas cirurgias de traumas graves, a gente chega a repetir a gasometria até 3 vezes, dependendo da duração da cirurgia, para tentar evitar qualquer alteração que possa provocar um edema cerebral importante. E tentar corrigir isso mais precoce, né? Quanto mais precoce a correção, quanto mais precoce pegar a alteração, melhor a chance de resposta mais positiva na parte cerebral. Beleza. É bom que essa aula ficou gravada, vai servir de referência para muita gente aí que puder assistir no nosso YouTube depois. Eduardo, agradecer em nome do hospital a tua disponibilidade, toda a sua voluntariedade aí, a qualidade da tua aula. Muito obrigado, meu amigo. Um bom dia para todos. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado a todos, grato pelo convite e um bom dia. Precisando, sempre à disposição. E eu vou deixar alguns detalhes, alguns protocolos lá no pronto-socorro também. Sensacional. Muito, muito grato. Até mais. Obrigado. Gente, tchau, tchau. Bom dia para todos. Obrigado.